1 Samuel 17. Hoje, mais cedo, entrou uma pessoa aqui na igreja. Eu nunca vi. E aí a gente estava conversando. Ela estava contando um pouco das coisas que estão acontecendo na vida dela. Quando ela entrou, ela deu a paz. Ela é de igreja, ou ela frequentou a igreja. Ela falou isso depois. Mas ela entrou ali. E aí ela começou a contar algumas coisas que aconteceram com ela, que tem acontecido, a situação da vida dela. Presta atenção, porque isso diz respeito a nós, a nossa vida. A Bíblia diz que maldição sem causa ela não se cumpre, então tem que ter uma causa. E essa causa está relacionada às coisas que a gente acredita, como é que essas coisas entram dentro da gente. E aí ela contando as coisas, ela disse: tudo isso começou na minha vida, esse problema todo que eu vivi, que eu estou vivendo hoje, começou quando eu dentro da igreja ouvi uma pessoa fazer um determinado comentário. Ela disse: fazia uns 5 anos que eu não bebia. E aí eu ouvi alguém de dentro da igreja falar assim: eu bebo tal coisa. Ela estava numa outra sala e ela ouviu a pessoa falando. Se tem alguém que sabe muito trabalhar na nossa mente, chama-se diabo. Ele não precisa muita coisa não, ele só precisa plantar a semente dentro da cabeça da pessoa, o entendimento da pessoa, a maneira dela enxergar as coisas. Dependendo do que ele coloca, do que ele consegue encaixar, tudo muda. A gente passa por um problema, a gente tem uma dor ou aparece alguma coisa, uma enfermidade. É óbvio, é lógico que a gente vai procurar o médico. Chegando lá, tudo vai depender do que ele vai falar. Tudo vai depender do diagnóstico que ele vai dizer. Se ele disser: não, isso aí não é nada não, a pessoa sai de lá aliviada. Eu estou falando bobagem? Se ele disser: isso daí é muito grave, pronto, virou o quadro, desespero já bate. E se ele disser assim: olha, tem alguém da tua família aí? Eu preciso conversar com alguém da tua família. Aí é que pronto, isso aí já é o fundo do poço total. Você está entendendo o que eu quero dizer? Entrou. Se alguém diz que é impossível, se alguém diz que não dá e o outro que ouve, o problema não é quem está falando, o problema é quem está. Porque quem fala planta, mas quem ouve, colhe. Olha o exemplo disso que eu estou tentando falar para você, está aqui, ó, versículo 4, presta atenção. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, de altura de 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze, vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze. Trazia caneleira de bronze nas pernas, e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo de um tecelão, e a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro. E diante dele ia o escudeiro. Parou e guerreou. É isso que está escrito aí? Parou, clamou, gritou, falou em alta voz às tropas de Israel e disse: para que saís formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteu, e vós servos de Deus? Amém? Amém? Não, servos de Saul. Servos de Saul. Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Você conhece essa história, a maioria de vocês conhece. Só que é o gigante Golias afrontando o exército de Israel, o exército do Deus vivo. Ele veio com toda essa pompa dele.
Ele veio com toda essa armadura. Quem escreveu isso perdeu tempo admirando tudo que ele estava vestindo. Olha, ele vinha com uma couraça assim, ele tinha um dardo assim, e a ponta do dardo era desse jeito. A pessoa prestou atenção em tudo, porque tudo aquilo chamou a atenção dele. Ele está falando da grandeza, da forma robusta que esse homem tem. Esse homem para na frente do exército de Israel, e ele pergunta para eles assim: por que vocês se formaram em linha para a gente combater? Por que vocês estão aí prontos para lutar? Por que vocês estão procurando enfrentar a gente? Não faz isso não precisa disso não. Eu sou filisteu, vocês estão tentando lutar contra os filisteus. Eu sou filisteu. Vocês servem a Saul. Em nenhum momento ele cita a Deus nisso aqui. Percebeu ou não? Vocês servem a Saul e eu sou filisteu. Pega um homem aí dentre vocês, um homem, e manda esse vir lutar comigo. Sabe qual era a lei desse tempo? E hoje, o vencido se torna escravo do vencedor. Em número, eles poderiam perder. Israel tinha a fama de ser exército que tinha um Deus que lutava por eles. A Bíblia não começa aqui. Eles já sabiam de tudo que tinha acontecido no passado. Mais uma vez, eles estão tentando lutar contra Israel. Mas agora, eles não estão indo na força do braço. Eles estão tentando mexer aonde? Na mente. Aqui, ó. Aqui onde eu e você somos vencidos, quando a gente não vigia. Onde a gente é vencido quando os olhos da gente não estão em Deus. A gente é vencido pelos nossos pensamentos. O Satanás não sabe o que se passa dentro de você, mas ele pode sugerir para você alguma coisa diante daquilo que você está vivendo, está enfrentando. Eu não sei o que você está passando hoje. Posso falar das experiências que eu tenho, que eu vivo. Às vezes a gente se depara com certas coisas, a gente vive situações e parecem diante da gente que as coisas elas estão indo de mal a pior. A porta não está abrindo, a situação não está mudando. E essa sensação que a gente tem, isso que a gente vê, na verdade tem o propósito de destruir os alicerces dentro da gente. Nossa esperança, nossa confiança, nossa fé. Se você avançar um pouquinho mais, seria interessante depois se você lesse o capítulo todo, entender tudo. Avança um pouquinho para o versículo 24, dá uma olhada no que está escrito aí. Repara e veja que esse gigante tão famoso que nós conhecemos, ele não levantou uma palha, ele não lutou com nenhum soldado de Israel, ele não derrubou um só soldado de Israel em batalha, mas ele venceu o exército todo só na aparência que ele apresentou para eles. Olha o que está escrito aí no versículo 24. Todos, quantos? Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele. Ele conseguiu vencer todos na ideia, na palavra, na aparência. A aparência de que não tem mais jeito, a aparência de que não tem cura, a aparência de que não tem saída, a aparência de que não tem retorno. E vou dizer para você, ele não estava mentindo, ele estava falando a verdade. Ele não venceu um em combate, mas ele venceu todos na palavra. E todos aqueles soldados foram vencidos. Nenhum deles foi atacado, mas todos foram derrotados por causa daquilo que eles deixaram entrar dentro deles. Eu não sei se você está entendendo, se eu estou sendo claro o suficiente. O problema está naquilo que você e eu deixamos entrar dentro do nosso coração, seja qual for o aspecto, ou qual for a área da sua vida. Seja o que for que te aconteça ou suceda diante de você, seja uma porta que se feche, seja um caminho todo fechado, seja uma resposta que não veja, que não chegue, seja uma saída que parece que não existe mais, tudo depende daquilo que você permite que entre dentro de você.
Porque alguém diferente de todos esses aí, quando ouviu esse homem falando as mesmas palavras que fizeram um exército inteiro se dobrar diante dele, terem medo e fugirem todas as vezes que olhavam para ele, quando chegou num determinado homem chamado Davi, fez Davi olhar para o alto e enxergar Deus, e se levantar contra ele. E não foi pela estatura, foi pela força do braço. Você que conhece a palavra, você que depois tiver o interesse vai ler, eu estou resumindo, a armadura que prepararam para Davi, ele nem suportava sobre ele. Ele nem era capaz de carregar. Olha para mim, entenda isso. Não está relacionado à capacidade que a gente tem. Não está relacionado à distância que o teu braço alcança, mas sim o tanto que você está disposto a confiar em Deus, e a perseverar em Deus, e a continuar em Deus, e a ir em frente em Deus, e a confiar em Deus. Está relacionado a isso. Quando você está disposto a fechar os teus olhos e seguir em frente, guiado pela voz de Deus. E quando ele vai diante do gigante, ele vai carregando um saquinho com 5 pedras. O gigante afronta ele, o gigante tenta afrontar ele, fala: será que eu sou algum cachorro para mandar em você aqui? Vou arrancar a cabeça hoje, vou jogar você para as bestas comer. E Davi fala: você vem contra mim com teu escudo, com a tua espada, com a tua lança, com a tua couraça, com o teu capacete. Eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. É a força de Deus que entra dentro da gente. Eu não sei se você está compreendendo. É a confiança, é sobre o que você está andando. Domingo a gente falava de Pedro ter afundado, e a mesma palavra que foi dada, Pedro ouviu aquela palavra, e aquela palavra não veio da boca de qualquer um, aquela palavra veio da boca de quem? De Jesus, dizendo para ele: vem. Por que ele afundou? Por que muitos naufragam? Oram, se enfiam dentro da igreja, carregam Bíblia, mas se cansam, se debilitam, sentem medo, se desencorajam. Por quê? Porque olham para si, olham para a força do seu braço. Você já deve estar cansado de tentar, você já deve estar cansado de repente de lutar, você já pode estar até cansado de tanto que você já falou, já pediu. A hora que você enxergar, olhar para Deus e deixar que Ele faça a parte dele, não você tentar fazer a parte dele, não é pela tua força, não é pela tua capacidade. Mas eu já tentei isso. Então você faz o seguinte: você tenta de novo, porque deve ter tentado errado. Porque Deus nunca falhou, e não é agora que Ele vai falhar. Ele não escolheu você a dedo para dizer: com esse aqui eu não vou cumprir. Pelo contrário, de repente seja justamente através da tua vida que Ele quer que aconteça. Por isso é que ainda não aconteceu. Ele esperou, aquele exército todinho, tinha homens ali capazes, tinham até homens de oração. De repente tinha gente ali que poderia ter enfrentado, mas nenhum teve disposição. Disposição é isso que você está fazendo, ó. Vindo orar de alguma maneira, tendo coragem de escrever num pedacinho de papel, não desistindo. Está cansado, mas continua. Está exausto, mas continua. Vai em frente, não importa o que esteja acontecendo. Eu continuo crendo. Por quê? Porque a obra de Deus eu vejo no final da história. E Davi foi até o final e viu a vitória de Deus. Quem está entendendo alguma coisa? A pergunta diante de tudo isso que eu falei é: o que é que está entrando dentro do teu coração? Seja pelos teus ouvidos, seja pelos teus olhos. O que é que tem entrado aí dentro de você? Porque se de repente você está fugindo, ou temendo, ou desesperando, ou achando que não vai acontecer, é porque você está olhando para o tamanho do problema, ao invés de olhar para a grandeza de Deus. Volta os teus olhos para Ele, e você vai ver que Ele é muito maior e está do teu lado para lutar a tua guerra. Fica de pé no seu lugar, por gentileza. Deixa eu falar uma coisa para você. O que é que Davi tinha? 5 pedrinhas. O que é que você tem? Olha para a tua mão aí. Olha para ela. A mesma pedra que Deus deu para Davi derrubar o gigante, Ele dá para você, está na sua mão. A fé só enxerga quem crê. Se você crê hoje, você tem a arma que você precisa para derrubar esse gigante na sua vida.